Bem-vindos ao programa Sola Escritura da Novo Tempo Portugal. Hoje vamos até ao coração da França do século XVI para conhecer Jacques Lefebvre d'Étaples, um dos primeiros homens a traduzir a Bíblia para o francês e a defender que todos devem ter acesso direto às Escrituras. Lefebvre acreditava que a verdadeira adoração não se limita a rituais exteriores, mas nasce de um coração transformado pela Palavra de Deus. No episódio de hoje, vamos conhecer a vida deste reformador e descobrir o que a Bíblia ensina sobre a adoração. Fique connosco, porque este episódio vai aprofundar a sua fé e renovar a forma como se aproxima de Deus. Hoje vamos conhecer um homem que abriu o caminho da reforma em França. De seu nome, Jacques Lefebvre d'Étaples, um estudioso dedicado à Bíblia, defensor da adoração verdadeira e um precursor que influenciou gerações inteiras. Ruben, quem foi Jacques Lefebvre? Como começou a sua jornada académica e espiritual? Então, Jacques Lefebvre nasceu por volta de 1450 em Étaples. Daí o nome dele, não é? Jacques Lefebvre d'Étaples. Isto encontra-se no norte da França e ele, ainda jovem, foi estudar para Paris, onde se tornou mestre em artes e começou a ensinar filosofia lá no famoso Colégio do Cardinal Lemoine. A sua formação foi profundamente marcada pelo humanismo do seu tempo. Ele viajou muito, viajou várias vezes, por exemplo, até a Itália, onde teve contacto direto com autores como Ficino, Pico del Mirandola e escritos de Nicolau de Cusa. Apesar de ser um profundo conhecedor, por exemplo, de Aristóteles, Lefebvre começou a procurar algo mais. Queria uma espiritualidade diferente, mais viva, que ligasse a razão e a fé. Segundo o historiador Guy Bedolle, Lefebvre via a sua missão como um itinerário espiritual, entre a erudição e a contemplação, mas sempre centrado em Cristo. Essa procura espiritual foi o que levou a mergulhar na leitura da Bíblia e a dedicar a sua vida ao estudo das Escrituras. Chegamos então à conclusão que ele foi um grande estudioso. Isso. O que é que Lefebvre escreveu e o que é que o distingue de outros estudiosos do seu tempo? Ele foi um verdadeiro pioneiro na forma como ele estudou e explicou a Bíblia. Ele escreveu muitos comentários, por exemplo, aos Salmos, às Epístolas de Paulo, aos Evangelhos, e sempre com uma abordagem profundamente espiritual. Um dos seus livros mais importantes foi publicado em 1509 e nessa obra Lefebvre apresenta 5 versões diferentes dos Salmos, mostrando como cada um ajuda a compreender melhor a mensagem de Cristo. Para ele, o centro da Bíblia, o centro da Escritura era Jesus. Ele escreveu: pensava que o verdadeiro sentido literal coincide com o espiritual, que tem Cristo como centro. É impressionante nós vermos como Lefebvre colocava Cristo no centro de tudo o que lia nas Escrituras. E esse amor pela palavra levou-o também a um passo ousado para a sua época, que foi traduzir a Bíblia para o francês. Ruben, como é que Lefebvre fez essa tradução? Lefebvre acreditava que toda a gente, que o povo precisava ter acesso direto à palavra de Deus, que não devia ser só os eruditos como ele, que entendiam línguas estrangeiras, mas toda a gente, através da sua própria língua, devia ter acesso ao estudo da palavra. E então ele decidiu traduzir a Bíblia para o francês. Ele começou pelo Novo Testamento, que foi publicado em 1523, e uns anos mais tarde, depois, em 1530, ele publicou a Bíblia completa. Ele fez a tradução a partir do latim, da Vulgata, mas com grande cuidado. Ele queria que a linguagem fosse clara e fosse o mais fiel possível ao texto. Esta obra foi tão bem feita que mais tarde serviu de base para a tradução protestante de Pierre Robert Olivetin, que curiosamente era primo de João Calvino. O impacto da sua tradução foi imediato. Muitos leigos
muitas pessoas comuns, pela primeira vez, puderam ler os Evangelhos na sua própria língua. Em casas simples e pequenas igrejas, a Bíblia passou a ser ouvida com atenção e esperança. Lefebvre via nisso uma missão espiritual. E ele disse numa carta: desejo que o Evangelho de Cristo seja lido por todos, não só pelos clérigos, mas também pelos agricultores, os tecelões, os pedreiros e os que lavram a terra. No entanto, este passo causou, como já tem vindo a ser comum, não é, nos nossos estudos, causou grande polémica. A Faculdade de Teologia lá de Paris, a Sorbonne, acusou Lefebvre de heresia por permitir que os leigos, que as pessoas comuns, pudessem ler a Bíblia sem haver a mediação da Igreja. Como escreveu o historiador Philippe Hughes, a simples publicação da Bíblia em francês valeu-lhe a acusação de heresia e perseguição por parte da Sorbonne. Lefebvre foi forçado a abandonar Paris e saiu de França, refugiando-se em Estrasburgo, que na altura não era França, Estrasburgo na altura estava sob o domínio do Sacro Império, fora do controle da Inquisição francesa. Mesmo assim, ele nunca recuou na sua convicção. Para ele, a palavra de Deus é para todos. A sua tradução foi das sementes mais importantes da Reforma em solo francês. O que é curioso na sua história é que, apesar da perseguição, Lefebvre não estava sozinho. Ele influenciou uma grande geração inteira de reformadores franceses. Ruben, podes falar-nos um pouco sobre este círculo de Meaux e o conflito que se gerou com a Igreja? Então, depois de ele ter estado algum tempo exilado lá em Estrasburgo, finalmente Lefebvre pôde regressar ao território francês, porque ele recebeu o apoio do rei Francisco I e também da sua irmã Margarita de Navarra. Foi então que ele se envolveu num movimento de renovação espiritual numa pequena cidade lá perto de Paris, chamado Meaux, e ficou conhecido como o Círculo de Meaux. E este grupo formou-se à volta de Guillaume Brissonnet, bispo de Meaux, que convidou Lefebvre para liderar uma reforma baseada na leitura da Bíblia e na pregação em francês, coisas que Lefebvre apoiava, claro. E entre os membros do círculo estavam nomes como Guillaume Farel e Gérard Rousseau, que mais tarde se tornariam figuras centrais da reforma lá na França. Como resume o autor Richard Ossenhoff, foi no Círculo de Meaux que se tentou pela primeira vez em França uma reforma centrada na Bíblia e na pregação evangélica. Este movimento foi vigiado de perto pela Universidade de Paris, lá a Sorbonne, e acabou por ser severamente reprimido. Mas desta vez, Lefebvre não fugiu. Apenas retirou-se discretamente para Nérac, no sul da França, onde foi protegido por Margarida de Navarra. Embora o projeto tenha sido interrompido, a sua influência espiritual marcou profundamente o futuro da fé por toda a França. É impressionante também ver como Lefebvre enfrentou tudo com uma grande serenidade e também sabedoria. Mas fala-nos mais sobre ele. Quem era ele como homem? Como era a sua vida espiritual e a sua vida pessoal? O caráter de Lefebvre teve muita influência na maneira como ele lidava com os problemas, como ele lidava com as situações. Lefebvre era um homem profundamente reservado, era uma pessoa humilde, a sua vida foi marcada por uma espiritualidade serena, longe dos holofotes, mas muito próxima de Deus. Ele não procurava nem confrontos, nem procurava polémicas. Ele preferia estar em silêncio, preferia estar nos seus momentos de estudo, nos seus momentos de oração. E ele era conhecido por passar horas a meditar nas Escrituras, a estudar a Palavra de Deus e a escrever os seus comentários com uma profundidade espiritual extraordinária. Nos seus hábitos diários, ele vivia de forma quase monástica, mesmo sem pertencer a uma ordem religiosa. Ele era muito sóbrio no falar, ele era simples no vestir e era totalmente dedicado à missão de tornar Cristo conhecido através da palavra. Ele acreditava que a adoração verdadeira vinha de uma vida interior transformada, moldada pela presença de Cristo. Por isso ele escreveu: quanto mais lemos as Escrituras com fé, mais profundamente o Espírito de Cristo habita em nós. E esse exemplo de vida deixa-nos muito a pensar. Mas o que é que aconteceu nos seus últimos anos? Que impacto é que teve Lefebvre depois da sua morte? Então, os últimos anos ele passou lá em Nérac, no sul da França, para onde ele se retirou. E ele viveu lá, como já vimos, protegido por Margarida de Navarra, que era a irmã do rei.
E foi ali que ele pôde continuar, serenamente a estudar, a escrever em paz, longe das perseguições e das pressões da Universidade de Paris, da Sorbonne. Ele viveu até 1536, com cerca de 80 anos, o que é notável para a sua época e notável para um reformador, não é? Muitos deles morriam prematuramente. Mesmo sem ele romper com a Igreja Católica, ele influenciou profundamente a Reforma na França e o pensamento bíblico no século XVI. O seu legado está na forma como ele aproximou a Bíblia do povo, na sua visão cristocêntrica das Escrituras e na forma extraordinária como ele associou a fé, a razão e a contemplação, ou seja, a verdadeira adoração. Como escreveu Uli Roth, o ideal de erudição bíblica cristocêntrica de Lefebvre inspirou uma geração inteira de estudiosos. Hoje, olhamos para a história, nós vemos em Lefebvre um verdadeiro precursor da adoração em espírito e em verdade, e de alguém que adorava a Deus com a mente e com o seu coração. Neste episódio falámos sobre a vida de Jacques Lefebvre e a doutrina da adoração. E se quiser aprofundar ainda mais sobre este tema à luz da Bíblia, temos um presente especial para si. A revista O Grande Conflito, um curso bíblico completo com 24 temas sobre a história da fé e as verdades redescobertas pela Reforma Protestante. O episódio de hoje corresponde ao estudo 4 da revista, que tem por título Adoração. Ao longo das páginas vai poder entender o que significa adorar em espírito e em verdade, porque é que Deus procura verdadeiros adoradores e como isso pode transformar a sua relação com Ele. Esta revista é totalmente gratuita e será enviada para a sua morada. Para pedir, basta enviar uma mensagem por SMS ou por WhatsApp para o número 933 939291. Não perca esta oportunidade de crescer espiritualmente e conhecer mais da vontade de Deus para a sua vida. A Bíblia apresenta a adoração como uma resposta do ser humano ao Deus vivo. No Antigo Testamento, a adoração estava centrada no tabernáculo e, mais tarde, no templo. Ali, através dos sacrifícios, o povo expressava arrependimento, consagração e louvor. Cada oferta, cada símbolo apontava para a vinda do Messias. No entanto, com a vinda de Jesus, esta adoração ritual foi transformada. No Evangelho de João, Jesus declarou à mulher samaritana: "Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade." A adoração deixou de estar ligada a um local ou a rituais exteriores e passou a ser uma experiência espiritual vivida com sinceridade à luz da verdade revelada nas Escrituras. No entanto, com o passar dos séculos, a simplicidade da adoração bíblica foi sendo substituída por ritos cada vez mais formais, e especialmente durante a Idade Média. A missa tornou-se o centro do culto, celebrada em latim, com cerimónias fixas, símbolos distantes e pouca participação do povo. A adoração passou a ser algo exterior, ligado ao local, ao sacerdote e à cerimónia, em vez de ser uma resposta pessoal à palavra de Deus. Foi neste contexto de ritualismos e distanciamento que surgiu a voz de Jacques Lefebvre, chamando o povo de volta à palavra. Lefebvre acreditava que a verdadeira adoração começava na mente e no coração, com a compreensão pessoal das Escrituras. Ele traduziu a Bíblia para o francês, não apenas como um ato académico, mas como um apelo espiritual. Queria que cada pessoa pudesse conhecer a verdade de Deus e responder com fé. Para ele, adorar era ler a Bíblia, meditar e deixar que essa palavra transformasse a vida. Lefebvre ensinava que a fé interior é mais valiosa de qualquer forma exterior e que Deus procura adoradores que o adorem com entendimento e sinceridade. Lefebvre também via a adoração como um momento de comunhão com Cristo. Para ele, adorar era entrar em comunhão com Deus e estar presente diante de Cristo, deixando que o Espírito Santo transformasse o adorador. Nas suas palavras e escritos, Lefebvre convidava os crentes a irem além da forma e do hábito, e que a adoração verdadeira era uma experiência viva, profunda e contínua. Ao longo da Bíblia, a música sempre teve um papel central na adoração.
Os salmos de David eram orações cantadas como instrumentos e louvor sincero. No Novo Testamento, Paulo exorta, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. E em Apocalipse, vemos os remidos a cantar. Cantavam um novo cântico diante do trono. A música, quando expressa a verdade bíblica, une o coração do adorador ao coração de Deus. Mas quando é usada apenas para entreter ou manipular emoções, já não é adoração. Ao mesmo tempo, Lefebvre denunciava o formalismo vazio e a idolatria. Ele escreveu: há muitos que se aproximam do altar com os lábios, mas cujos corações estão longe de Deus. Para ele, adorar não era repetir fórmulas, mas era responder à palavra com fé e obediência. A Reforma Protestante ampliou esta visão. Lutero e Calvino e outros reformadores colocaram a pregação da palavra no centro do culto. O louvor em língua do povo, os salmos cantados e a leitura bíblica pública tornaram-se práticas comuns. A adoração voltou a ser vivida, compreendida e centrada em Cristo. Adorar a Deus à luz da verdade bíblica não é simplesmente frequentar uma cerimónia ou participar num ritual bem estruturado. É reconhecer o Criador, obedecer aos seus mandamentos e viver com reverência à sua presença diariamente. Infelizmente, muitos cristãos ainda confundem a adoração com espetáculo, tradição ou emoção momentânea. Hoje, muitos cultos abandonaram a simplicidade da adoração bíblica. Transformaram-se em espetáculos com luzes, com fumo, palcos e música com mais foco na emoção do que na verdade. Há pregações centradas no homem, promessas de sucesso, experiências barulhentas que obscurecem a voz de Deus. Mas a Bíblia adverte: Deus não é um Deus de confusão, mas de paz. Jesus avisou: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Isto faz com que haja igrejas cheias, mas os corações vazios. Muita música, mas pouca verdade. Há formas exteriores, mas falta transformação interior. A Bíblia não apresenta a adoração como um evento, mas como uma entrega contínua e viva a Deus. Hoje, a verdadeira adoração procura voltar às raízes bíblicas, ao estudo da palavra com entendimento, à pregação clara e fundamentada na Bíblia, ao louvor com reverência e a uma vida transformada pelo Espírito de Deus. Uma adoração simples, mas profunda, viva, espiritual, centrada em Cristo e fiel à palavra de Deus. Estamos a chegar ao momento central do nosso episódio, que é o nosso estudo bíblico. Vamos agora ver o que a Bíblia diz sobre a verdadeira adoração com base no estudo 4 da nossa revista. Ruben, o que disse Jesus sobre a centralidade da palavra de Deus na adoração? Vamos então ver as palavras de Jesus em Mateus 4, versículo 4, que diz o seguinte: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Continuamos a explorar aqui a Bíblia sobre este assunto em João 6, versículo 63, que diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Também em Lucas 11, versículo 28, diz: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Então nós vemos nestes versículos que Jesus claramente mostra que a verdadeira adoração tem que estar fundamentada onde? Na Bíblia, na sua palavra. Qualquer prática de adoração que esteja fora deste princípio, que esteja fora da palavra de Deus, não deve ser considerada como verdadeira adoração e então é falsa adoração. Qual era o lugar das Escrituras no culto dos primeiros cristãos? Isto é uma pergunta muito importante. Nós fomos à palavra de Deus. Logo no livro dos Atos, no capítulo 2, versículo 42, nós vemos realmente a ligação que existia entre a Bíblia, entre as Escrituras e a adoração. E diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. O apóstolo Paulo menciona também em Colossenses 3,16: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração.
Então, respondendo à tua pergunta, Tiago, as Escrituras não eram apenas usadas no culto, elas eram o centro do culto. Elas eram lidas, eram ensinadas e eram aplicadas. Lá nos cultos da igreja primitiva, era a palavra de Deus que servia para a edificação da comunidade e tudo gerava em volta das Escrituras. Quais são então as práticas que não estão alinhadas com a verdadeira adoração? O próprio Cristo diz em Mateus 15, versículo 8 e 9: "E este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens." E temos também em Deuteronômio, lá no Velho Testamento, no capítulo 12, versículo 30 até ao 32, eu vou ler a parte final, dizendo: "Assim como serviram estas nações os seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Tudo o que eu te ordeno observarás para fazer, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás." Temos também em Isaías, um pouco mais à frente, então Isaías 29, versículo 13, "Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim com a sua boca e os seus lábios me honram, mas seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que fui instruído." Estes versículos são claríssimos. Eles mostram que qualquer prática que não segue diretamente a palavra de Deus, ou seja, são, por exemplo, tradições humanas ou ensinamentos humanos, elas são rejeitadas por Deus. E isto leva os homens a praticar um tipo de falsa adoração. Adoração que é hipócrita, ou é uma adoração que se usa rituais que não são bíblicos, nem são aceitos por Deus. Isto significa que todo o tipo de adoração que não cumpre os preceitos bíblicos é falsa adoração. Podem todos os cristãos participar do culto? É uma excelente pergunta. Vamos ler 3 versículos. Vamos primeiro em 1 Coríntios 14, 26, que diz: "Quando vos ajuntais, cada um de vós tem um salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação." Também o apóstolo Paulo diz em Efésios 5,19: "Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor nos vossos corações." E para terminar esta parte temos Hebreus 10, 24 e 25, que nos diz: "E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns." Então o que é que isto quer dizer? Em primeiro lugar, que a adoração tem um propósito especial sendo feita em comunidade, como nós estamos a ver aqui. Mas sim, o que é que isto acontece? Acontece que não é só alguns, mas todos os cristãos são chamados a contribuir na adoração. E essa adoração é como? É através de cânticos, é através do ensino, é através do encorajamento mútuo, da partilha da palavra. Então, o objetivo da adoração é a edificação mútua no culto. Todos devem participar. Como nos ensina a Bíblia a adorar de forma acessível e compreensível? Para isso nós vamos primeiro a Neemias, lá no Velho Testamento, no versículo 8, capítulo 8, e diz o seguinte: "E leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendesse o que se lia." Depois vamos a 1 de Coríntios, vamos ler em 1 Coríntios 14 o versículo 9 e depois o versículo 19. Diz o seguinte: "Assim também vós, se com a língua não disseres palavras bem inteligíveis, não se fará entender o que se diz, porque estareis como os que estão falando para o ar." Versículo 19: "Todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida." Também, um pouco mais à frente, no versículo 27, 28, 33, 40, diz, vou ler só pequenos trechos, diz, por exemplo: "Façam-se tudo por turnos, haja intérprete, porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Faça-se tudo decentemente, com ordem." Então, o que é que isto quer dizer? Quer dizer, em primeiro lugar, que a adoração tem que ser clara e tem que ser compreensível. Tem que ser na língua das pessoas. A questão de haver um intérprete é muito interessante, a Bíblia dizer isso, Paulo enfatizar este ponto. Ou seja, não vale a pena estarmos a participar num culto e que nós não entendemos. Se está a falar numa língua estrangeira, numa língua que não é compreensível pelas pessoas,
Isso não faz sentido nenhum para a adoração. Então, deve haver alguém a traduzir aquilo que alguém está a dizer numa língua estrangeira, numa língua desconhecida. Porque a adoração, além de ser clara, tem que ser compreendida por todas as pessoas na sua própria língua. A palavra de Deus deve ser explicada de forma a que toda a gente que está presente possa entender. E o culto deve ser feito com ordem, com reverência, e deve ser feito para a edificação de todos os que estão presentes. Com isto terminamos o nosso estudo bíblico de hoje. Vimos que a verdadeira adoração não depende de cerimónias ou tradições humanas, mas da fidelidade à palavra de Deus. Jesus ensinou que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, com sinceridade, entendimento e uma vida transformada. Ruben, antes de encerrarmos, deixa-nos uma palavra final de apelo. A verdadeira adoração não começa no templo, mas começa no coração. Ela não é medida pela música, pelas palavras ou pela aparência, mas pela entrega a Deus, pela obediência à sua palavra e pela comunhão com Cristo. Deus não está à procura de rituais. Ele está à procura de pessoas. Pessoas como tu, como eu, que o queiram adorar com sinceridade, com reverência e com amor. Hoje o céu está à procura de verdadeiros adoradores. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adoradores que deixem a palavra transformar a vida. Se ouviste a voz de Deus hoje, se desejas que a tua adoração seja viva, bíblica e fiel, então responda ao convite do Espírito, entrega-te, abre a tua Bíblia e vive para adorar. Muito obrigado por ter estado connosco em mais um episódio do Sola Scriptura. Hoje aprendemos que a verdadeira adoração vai muito além das palavras ou rituais, mas é uma resposta do coração à verdade da palavra de Deus. Se ainda não pediu a sua revista O Grande Conflito, não perca esta oportunidade. É gratuita e vai ajudá-lo a aprofundar este e outros temas essenciais da fé. Basta enviar um SMS ou WhatsApp para o número 933 93 9291. Esperamos por si no próximo programa. Até lá, que Deus o abençoe e que cada dia da sua vida seja um ato de adoração ao Criador.